Tai Sensei, はい。quem foram Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu? Eles são considerados os unificadores nacionais. Por quê? Porque durante o século XVI, praticamente, não, peraí, 16 isso, o Japão viveu um século de guerras internas. Foi o momento em que cresceram os domínios e aí começa a briga de um contra outro e o Japão estava todo esfacelado, dividido em clãs, não? E aí vai surgir a figura do Oda Nobunaga I. Ele era o daimyo, o senhor dominial de uma pequena região e, inclusive, ele é conhecido, ele tinha o apelido de o bobalhão de Owari. Bobalhão. Bobalhão, por quê? Owari no Otsuke. Otsuke quer dizer, Otsuke é bobo, né? Ou é o grande, né? Por isso que eu traduzi para o bobalhão. Por quê? Ele fugia um pouco do padrão normal desde a sua juventude. Ele diferia dos jovens da sua idade. Né? E ele era uma pessoa de uma personalidade meio afoita, meio intranquila, né? E ele vai então começar dominando, conquistando os domínios ao redor das suas terras. Onde que era isso, mais ou menos? Na região de Aichi, mais ou menos, de Nagoya, ok. perto de Nagoya. Tá? Então ele vai estendendo por Nagano, atual Nagano, Gifu, etc e tal, e ele vai aumentando o seu domínio e ele estava de partida para o sul, para a região de Hiroshima, quando ele vai ser surpreendido por uma traição de um general seu, o seu aliado, é o Akechi Mitsuhide, que vai atacá-lo quando ele está em Kyoto, num templo, vai cercá-lo e ele, como não tem como fugir, em vez de se entregar ao inimigo, então ele vai atear o fogo ao templo e se imolar junto nesse incêndio. Neste período, ele tinha vamos dizer assim, serviço, já era general, já era seu comandado, já era samurai, que é o Toyotomi Hideyoshi. E aí, abrindo um parênteses, Toyotomi Hideyoshi, ele nasce filho de camponês. E dependendo, na época, camponês era a plebe, digamos assim, Sei. tá? Mas ele era um rapaz muito esperto, muito sagaz, e ele vai se fazer notar pelo Oda Nobunaga. E ele vai ser, como é que eu diria, incorporado como serviçal dele, aquele que traz chinelo, que vai por armadura, enfim, ajudante, mas dada a sua sagacidade, ele vai revelar a sua habilidade estratégica também, então ele vai ser alçado à categoria de samurai pelo Oda Nobunaga. Ok. Tá? Na época em que o Oda Nobunaga ele é traído e ele se imola, o Toyotomi Hideyoshi ele estava na atual província de Hiroshima, aqui na época, para tentar fazer com que ele se aliasse a Oda para que o Oda pudesse avançar mais para o sul. Quando ele tem notícia de que o seu amo tinha falecido, ele volta correndo, vinga a sua morte e ele vai então ser, vamos dizer assim, colocado no posto de sucessor do Oda. E com relação ao Toyotomi Hideyoshi, tem um fato muito interessante que eu acho que vale a pena ser dito. Por causa de sua origem humilde, ele tinha esse complexo de inferioridade, ele era megalomaníaco. Então, tão logo ele conquista, vamos dizer assim, o posto do Oda Nobunaga, dentro desse domínio deles, né? Ele vai começando a alçar, procurar subir socialmente falando. Então, constrói logo de início o seu castelo, que vai ser o castelo de Osaka. Ah, o de Osaka foi ele? Foi ele, ele que construiu para ser a sua. Depois ele vai construir um palácio, só para mostrar como que ele queria, sabe, a pessoa que nasce muito pobre e quer mostrar que
tem o seu valor, é exatamente o caso dele. Tanto é que ele é tido como o protótipo do Gekokujo. O que foi o Gekokujo? Por causa dessa situação conturbada de inimigo-aliança, depois desaliança, enfim, surge a possibilidade de gente que está na camada inferior subir e quem está lá em cima cair. Então, Ge significa baixo, Gekokujo significa embaixo, em cima, perdão. Então, é a inversão do de baixo para cima e de cima para baixo. E o Hideyoshi é dado como protótipo desse o representante maior do Gekokujo. Então, ele começa como camponês, passa a ser samurai, passa a general, ele vai ser depois nomeado, inclusive, conselheiro do imperador. Caramba, cresceu na vida esse cara, hein? Subiu, assim, meteoricamente. Inclusive, o seu amo, Oda Nobunaga, em vida, ele também fez parte da nobreza. Né? Porque, veja, era nobreza, sempre houve a classe da corte, né? A família imperial sempre perdurou, nunca desapareceu, digamos assim. Então existia sempre a corte e, naturalmente, era a camada superior. Depois vinham os samurais, a classe guerreira. Né? Então, o Oda Nobunaga, dada a expansão que ele conseguiu, ele entra na classe, ele recebe, vou dizer assim, um título nobiliárquico. Certo. Mas o posto que ele alcança na hierarquia é inferior àquele que o seu amo, camponês, modesto, etc. e tal, humilde, alça, chegando a ser o conselheiro do imperador, inclusive. Certo. Tá? Certo. Mas aí, estes dois, então, foram também Shogun, Tai-sensei? Não. É interessante que não, eles não chegaram a ser Shogun, porque quando o Oda Nobunaga ele sobe, né, na sua carreira, inclusive ele vai, vamos dizer assim, dar apoio ao último Shogun do período Muromachi, que é um Ashikaga, e ele ao mesmo tempo vai despô-lo. Ué. Então ele questões para você ver como era conturbado esse período que a gente chama de Sengoku Jidai, ou seja, o século de guerras internas. E então vai haver um branco depois que o último shogun Muromachi ou Ashikaga morre, é destituído pelo Oda Nobunaga. Nessa fase de unificação não surge o novo shogunato. Não surge o novo shogunato, e o novo shogunato vai ser criado pelo terceiro unificador, que é o Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Ieyasu. E o Tokugawa Ieyasu tem uma vida muito, vamos dizer assim, que também vai representar. É interessante porque são os três unificadores com suas personalidades diferentes que vão simbolizar um pouco como que o movimento dessa fase se ebuliu, né, e cresceu. Então, o Oda Nobunaga, o que vai acontecer? Ele, de criança, o pai dele era dono de um domínio muito pequeno, então ele dependia muito de alianças. E quando o Ieyasu era criança, ele devia ter o quê? 5, 6 anos, ele, por causa de aliança que o pai firma com outros senhores dominiais, ele vai ser tomado como refém, para assegurar essa aliança, de um clã aliado dos Oda. Inclusive vai haver um pequeno período da vida dele que ele vai ser refém da família Oda. Olha. É complicado essa época, tá? Então ele vai ter uma vida muito de criança até a sua juventude, muito, vamos dizer assim, sem grandes, né, expressões, porque ele foi refém. Certo. Ele só vai conseguir a liberdade quando o pai dele falece e os aliados asseguram que os Tokugawa não vão traí-lo, então ele ganha de volta o seu domínio. Ele vai, vamos dizer assim, herdar o domínio que era do seu pai. E era um domínio pequenininho.
Bom, resumindo muito rapidamente, ele se alia aos Oda, depois vai se aliar nem sempre com muita tranquilidade, vai haver alguns momentos de desavença, mas vai servir o Hideyoshi, o Toyotomi, inclusive o Hideyoshi, ele não consegue ter filho homem, ou seja, herdeiro da família dele. Ele só vai conseguir ter um filho homem depois que ele tinha nomeado um sobrinho seu para ser o seu sucessor, e depois é que vai nascer o seu primeiro filho homem. E ele já devia ter o que, 50 e poucos anos? Naquela época era velho Sim, demais. sim. Né? Então, essa criança vai morrer e vai nascer o segundo. E quando o Hideyoshi morre, ele morre com 70 e poucos anos, o filho dele só tinha 5 anos. Certo. Então, ele preocupado com a continuação do seu clã, ele vai nomear em vida um conselho de 5 anciãos com a promessa de proteger, de olhar pela vida do seu filho Hideyori. Ele tinha 5 anos. E o Tokugawa Ieyasu, quietinho, ele foi alçando, ele vai ser nomeado o chefe desse conselho, o conselho no mor desse conselho que vai, vamos dizer assim, em princípio, proteger os interesses do Hideyori. Tudo caminha tranquilamente e tal, até que o Toyotomi Hideyori, ele cresce, começa a ter sua força, vamos dizer assim, o seu poder de influência, e aí então o Tokugawa vai armar o famoso caso do sino do templo Hokoji, em que ele vai implicar com os dizeres que estavam escritos nesse sino para ter um argumento de ataque ao clã Toyotomi. Ok, ele criou uma intriga. Então, ele cria uma intriga. A história é essa, eu vou contar rapidamente. O pai, Hideyoshi já tinha falecido, Hideyori cresceu, já estava adquirindo certo poder, e ele propõe que o filho construa um sino para doar ao templo Hokoji, onde o Hideyoshi era cultuado, digamos assim. Ele segue o conselho do seu conselheiro, né? E ele vai implicar com os dizeres grafados no sino, dizendo que o nome do Ieyasu ele colocou separado dentro de uma frase e que o Toyotomi, que é do clã dele, ele colocou junto. Ou seja, que isso seria uma... Como é que a gente fala, hein? Não é... Tá jogando praga? Praga. Para separar o clã Tokugawa e manter unido o clã Toyotomi. Então, parece que eu tenho que parar para pensar. E com isso, então, ele encontra o argumento para atacar o castelo de Osaka, onde o Hideyori morava com sua mãe. Entendi. E vai promover 2 guerras, 2 lutas. Ele vence, inclusive, agora é o Hideyori que vai se imolar no castelo de Osaka. Ele vai pôr fogo e morre junto com a mãe. E com isso, então, o Tokugawa Ieyasu tem o caminho livre para a sua governança, e ele vai ser, então, nomeado o primeiro shogun do shogunato Edo. Edo fica em Tóquio, não é, Tai-sensei? Edo é o nome da antiga Tóquio, que é onde... Ai, meu Deus, é tão confusa a história dessa época, que onde o Tokugawa ele vai ganhar do Toyotomi Hideyoshi as terras de Edo, que era um pântano, não tinha nada, não tinha cidade, não tinha nada, era um puta interior. E ele vai ganhar porque ele vai conseguir vencer o clã que dominava essa região do Shizuoka, hoje vizinha a Tóquio, que é a terra dos Hojo. Tá? Então, por vencer esse clã que estava assim, durante... Foram 5 batalhas bravas contra os Hojo que o Toyotomi vai lutar,
E quando o Tokugawa consegue vencer, então ele ganha de presente as terras de Edo. Então não tinha nenhum plano de Edo se tornar a capital do Japão nessa época, né? De jeito nenhum. Não era. Quando o Ieyasu é nomeado Shogun, como ele já tinha o seu castelo em Edo, então Edo vai ser a sede do terceiro shogunato, que é o shogunato Tokugawa. Mas a capital continua sendo Kyoto. Kyoto. Então, como eu disse, apesar dessa força guerreira, né, quer dizer, o crescimento da classe guerreira em termos de política e sociedade, o imperador sempre manteve o seu poder. Então, sempre foi respeitado. Vai ter briga? Vai ter briga, mas não a ponto de acabar com a representação da família imperial. Entendi. Então, meio que o Oda Nobunaga começou esse processo da unificação, mas acaba falecendo no meio do caminho, e Isso. o Toyotomi Hideyoshi, ele segue o legado e ele consegue unificar o Japão, né, Tai Sensei? Na verdade, quem consegue unificar a grande parte do Japão é o Toyotomi, porque ele continua com a obra do Oda Nobunaga. Certo. E volto a dizer, ficam de fora apenas Okinawa, e atual Okinawa e Hokkaido, porque o Hokkaido ainda era uma terra desbravada. Ele só vai ser desbravado séculos depois. E Okinawa ele vai ser incorporado ao Japão também nesse período. Então não fazia parte, digamos assim, Certo. do universo nipônico da época. Entendi. E para terminar, eu vou citar um poema que se chama Senryu. Senryu é um tipo de tanka mais satírico. Tem um fundo ou cômico ou satírico. É um haikai, né? Soka. Haikai, desculpa. Haikai é o poema curtíssimo, de 5 sílabas. E que vai se torna muito popular, inclusive nasce na classe citadina, né, dos comerciantes, e que tem como base o Hototogisu, que é um pássaro, um canto muito bonito. E o poema diz o seguinte: Naka-no-nara, Oda Nobunaga, koroshite shimae, e termina com Hototogisu, que é o nome desse pássaro. Naka-no-nara significa se não canta, o Hototogisu, que está lá no fim, koroshite shimae, mate-o, isto é o Oda. Ele era bem violento. Que ele conquistou ali na força, a força. O segundo, Naka-no-nara, nakasete miyou, Hototogisu. Nakasere é fazer cantar. Miyou é vamos tentar. Então, se não canta, vamos tentar fazer o Hototogisu cantar. Este seria o Hideyoshi. Certo. E, finalmente, o Tokugawa, mesma coisa. Naka-no-nara Hototogisu mantém-se igual. E o meio é Nakuma de mato Hototogisu. Nakuma de mato, vamos esperar até que ele cante. Para mostrar como que esses três, de diferentes personalidades e estratégias, conseguem, então, essa unificação nacional depois do século de guerras internas. Uau, Tai Sensei, que aula! Mas acho que a senhora acabou tendo que abreviar muita coisa, porque foi falado sobre esses três unificadores num período curtíssimo de tempo que temos aqui disponível no YouTube. E nós falamos com mais detalhes em relação destes personagens no nosso curso Evolução da Sociedade Japonesa, né, Tai Sensei? É verdade, é verdade. Eu sempre gosto de dizer, eu não sou historiadora, tá? Então a gente aborda com um pouquinho mais de detalhes, mas, enfim, como uma pesquisadora e curiosa da história e da cultura japonesa de um modo geral, que foi a minha vida. Perfeito. Estes assuntos estão contemplados no 5º módulo do nosso curso, em que falamos sobre este período Muromachi e este período de guerras internas. Exato. E caso você tenha interesse em assistir e aprender um pouco mais da história do Japão, desde os primórdios, né, desde a pré-história
até a modernidade, te convidamos a conhecer o curso Evolução da Sociedade Japonesa, que é a aposta da Tai Sensei em trazer o estudo, né, da cultura japonesa por meio da história e também do desenvolvimento cultural, que vocês podem ter todos os detalhes por meio do link aqui da descrição. Vocês podem adquirir a qualquer momento, basta clicar e ver os detalhes. É isso, Tai Sensei. Pessoal, se você gostou deste vídeo, deixe seu like, comente aí que assuntos você quer que a Tai Sensei comente. Como você pode ver, basta trazer um tema que a Tai Sensei desenvolve com muita maestria. Não é bem assim, aqui. mas enfim, a gente tenta. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado por ter assistido o vídeo até agora. E nos vemos então na próxima semana com mais conteúdo sobre língua e cultura japonesa. Muito obrigado e... Sayonara!